tarde, Daniel. Boa tarde, Francisco. É o Matheus que está com você? Sim, sim. Matheus, Nossa, primeiro B, né? Primeiro B, né? Só você, Matheus? Professor, Fala. nessa eu coloquei a letra E. Letra E. Só. Vamos lá. Uma câmera de segurança utiliza 130 megabytes para armazenar 1 minuto de filmagem. Qual gráfico melhor representa essa situação? Nesse caso aqui, você teria que fazer o quê? A comparação, né, dos gráficos, né? Sim, e eu achei que era a E. Você achou era E? Por quê? Calma aí, deixa eu pegar aqui o caderninho onde eu anotei. Beleza. Só ele, Daniel. Só ele. Francisco, nossa, que nervoso que deu, porque eu tinha aprontado tudo na hora e eu não conseguia entrar. Então, eu liguei. Eu não conseguia entrar. Os alunos, professor, a gente não está conseguindo entrar. Falei, nem eu. Mas cadê o Matheus? Eu desci porque o meu computador não tá legal. E o meu mesmo não está pronto ainda, né? Olha, o professor entrou. O senhor está bem, professor Francisco? Tudo bem, o senhor. Deixamos a nossa tutoria para depois, tá bom, Matheus? Tá bom. Ó, eu coloquei, pelas minhas anotações, eu coloquei por causa dos minutos. Você fez uma comparação, né? Sim, então, eu coloquei, porque eu pensei assim, 1 minuto seria 130, 2 seria 260. Porque no caso é assim, quanto mais eu tenho megabytes, não é isso? Sim. Mais minutos eu vou utilizar, não é isso? Sim, eu fui aumentando os minutos junto com os megabytes. Isso, aí no caso, aí você está vendo uma relação de proporcionalidade, não é isso? Aí eu pensei que a melhor opção seria a E. Garoto, até... Vamos para a próxima, então? Não, eu não vou falar a resposta para você, né? Já tá tudo gabaritado, eu até mando já pro professor. É que, na verdade, você vai responder um link para nós, né? Esse link vai ser na semana que vem. Então, eu não posso, se já falar as respostas para mim, eu não vou passar para ninguém, eu nem falo que ninguém da escola. Ah, tá. Vamos para a próxima. Sério? O professor Francisco tá de prova, não converso com ninguém. Aham. Matheus, independente, na próxima semana nós vamos mandar o link, o Forms. Aí você vai preencher no Forms, tá bom? Aí, então, se tipo, eu errar toda nessa prova, eu posso acertar na próxima? Aqui você vai tirar as suas dúvidas, você está tirando junto com o professor Daniel, que também dá aula para o outro primeiro ano, né? Que é meu colega primeiro C. Lá do primeiro C, e nós somos lá EB. Aí você vai fazer, aqui você tira as suas dúvidas, tá ok? Tá. Aí na semana que vem você vai fazer a prova no Forms. Agora, independente, se você quiser mandar depois lá no PV particular para mim, tudo bem, tá bom? Tá bom. Mas eu quero que você faça, quando você receber o Forms na semana que vem, você vai preencher no Forms, tá? Sim. Eu achei essa prova bem interessante. Eu não sei se eu acertei, mas eu achei bem interessante. Mas o que acontece? Muitas das habilidades aqui a gente já tinha trabalhado, né? Sim. É diferente lá do segundo ano, porque do segundo ano já era mais crítico, né? Porque é pura álgebra. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar uma outra tela. Eu espero que eu tenha acertado. Você tem mais um colega, o Josué Teixeira. Boa tarde, Josué. O Josué é o professor. Eu tinha visto. Bom, aqui no caso da... Vou projetar uma outra aqui, apagar essa. No caso da segunda questão é o seguinte. Ela pede para você fazer uma comparação, né? Que seria nas grandezas proporcionais, né? Ela queria saber qual o gráfico que representa uma função diretamente proporcional.
a grandeza. E você sabe a diferença da diretamente proporcional e inversamente proporcional? Sim, mas mesmo assim eu assisti um vídeo antes de fazer essa questão. Ah, Eu entendi. não lembrava. Sabe responder? Qual é a diferença? Não, eu não lembro como responder. Eu só sei que eu coloquei a D. Então, quando é diretamente proporcional, é quando eu aumento uma, a outra tem que aumentar na mesma razão. Sim, eu acho que foi isso que eu pensei. É que minhas anotações estão tudo bagunçado aqui. Não, tudo bem. E inversamente proporcional é o seguinte, quando eu aumento uma, a outra diminui. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou lá com o meu carro a 70 km lá na rodovia, tá? Eu tenho esse prazo para chegar em 2 horas. Se eu aumentar minha velocidade, eu vou chegar mais rápido? Sim. Sim. É um caso de inversamente proporcional. Quando eu aumento uma, a outra diminui. Né? E diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra também tem que aumentar. Na mesma proporção. Então, por isso que eu coloquei a letra D. Porque elas são todas do mesmo tamanho, aumentando certinho. A letra D, vamos lá então. O gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre as grandezas é... Então, vamos lá. Se eu vou aumentar o valor de x, né, a gente tem que comparar aqui o eixo da abscissa, o eixo deitado, o eixo x. Em cima é o eixo da ordenada, que é o eixo y. Quando eu aumento um, o outro tem que aumentar na mesma proporção. Né? E o único que se encaixa aqui, só aumentar mais um pouquinho aqui, para eu poder visualizar melhor. Você disse que era a letra? D de dado. D de dado. Tá. Mas nessa você entendeu, né? Porque nesse gráfico aqui, no gráfico da E, né, a gente não chegou a dar esse gráfico com curva, né? Então era só fazer a comparação. Né? Temos a B, que a B a gente pode também confundir bastante, né? Sim. Mas a B a gente ensinou para vocês, não. Eu, no caso, não, né? Os professores do ano passado ensinou, né? Parábola, né? Sim, tem a parábola, né? Sim. Então vamos para a terceira. Calma aí. Pelo jeito que o senhor falou, eu devo ter errado, né? Matheus, aqui só para tirar as informações. Tá, mas você tá com dúvida nessa? Você tá com dúvida nessa? Não. Mas qual que é a sua dúvida? Eu tava com grande dúvida se seria A ou a D, porque tava bem confuso. A B eu sabia que eu tinha quase certeza que não podia ser. Vou fazer o seguinte, observa A. Você está observando o gráfico da A? Sim. Se eu pegar uma folha de papel, assim, e dobrar, as duas retas vão se juntar? Não. Pensa um pouquinho. Olha os valores. Não está o oposto? Ah, sim, professor, estão opostos. Oposto não é proporcionalidade, você não concorda comigo? Sim, sim. Essa você já descarta, não é? E a letra B? É uma parábola, é só você pensar. Sim. A letra C é só você fazer a comparação. A C também é... A D você também faz a comparação e a E a gente também não trabalhou com uma função desse tipo. Sim, a E eu já estava quase certeza que, tipo, eu fiquei pensando e a gente não tinha aprendido desse tipo, então ela eu já descartei. Ah, entendi. Entendi. Porque eu pensei que... Porque eles não iam colocar uma coisa que a gente não aprendeu, né? É só fazer a comparação aqui. Sim. O seu raciocínio tá bom, cara. Vamos para a terceira? Aham. Acho que hoje a gente não vai conseguir fazer todas não, tá? Vamos lá, então. Tudo bem, é que daqui a pouco também eu tenho que sair, que eu vou arrumar minha mala. Eu tenho um segundo ainda. Terminar lá com o Ian. Então aqui temos os gráficos, né, que representam uma função do primeiro grau. Ele quer a função do primeiro grau. Uhum. Aí no caso aqui, é fazer a comparação, não é isso? Sim. Tem dúvida nessa?
Não. Essa aqui foi muito tranquila, né? É muito tranquila. Eu não sei se eu acertei, mas eu acho que para mim estava tranquilo, eu não precisei pesquisar. Ah, entendi. Essa aí é bem tranquila, né? Eu Essa eu não vou coloquei dar a dica, letra A. não. Essa eu não vou dar spoiler, não, porque senão você vai. Sim, essa eu lembro do professor explicando. Aí, perfeito, então. A questão 4, aqui no gráfico abaixo, para quais valores de x estão representado o crescimento da função? Aí aqui é para Eu, você fazer uma. Pode falar, vai falando. eu coloquei a letra B, é 1 e 2 e 4 e 5, para 5. Entre 1 e 2 e entre 4 e 5. Letra É, você, B. você teria que pegar os valores, né, de x e fazer a comparação com os valores de y, né? Nesse caso aí Porque você comparar os pares ordenados, né? professor, esse eu acho que tá fácil, porque se for pelo que eu entendi da questão, ele Hum, simplesmente ele só fala onde que tem o crescimento. O crescimento acontece do 1 para o 2, o uhum, 3 e o 4 continuam a mesma coisa, o aham. 4 continua a mesma coisa, só que aí o 4 aumenta para o 5 e o 6 continua a mesma coisa que o 4 que o 5. Então, o crescimento é a letra B. Opa, o menino ligeiro, hein, Francisco? É, ele é aplicou. É, bom, vamos lá. Aí a próxima tem uma pergunta enorme aqui, né? Que é a número 5, né? Aí tem Uhum. os gráficos aqui, né? As parábolas, e aí o último aqui, o número 4, né? Aqui é Uhum. uma função do primeiro grau. Tá certo. Aí tem a perguntinha aqui. Entre esses gráficos, aqueles que expressam uma proporcionalidade, ó, que apresenta uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado. Também tá fácil essa, hein? Ah, professor, essa eu confesso que eu dei aquela levemente chutada, Por quê? porque eu me confundi e aí eu com preguiça de assistir os vídeos, eu coloquei uma que eu acho que pode ser. Hum, Aí no caso aqui você teria que fazer a comparação e pensar um pouquinho. Sim, essa eu dei chutada, mas eu dei aquela chutada com lógica. Eu não chutei também qualquer uma no Ímpar Par. Tá, e qual seria a sua chutada bem lógica? Eu coloquei a letra C. Entendi. Aí no caso aqui era só comparação, não precisaria de conta, né? Só fazer a comparação. Sim. Ó, e nisso também a gente também ensinou. Ou então vamos para 6, né? O tempo tá Ó, hoje. professor, Pode falar. eu coloquei também a letra C, porque, Você tá. tipo, É ainda na 5? é, É. mas eu tava entre a C e a B. Aí no caso você teria que estar observando os gráficos, né? Sim, porque eu não consegui identificar, porque a 4 eu acho que eu já sabia que não era. Agora a 3 eu fiquei em dúvida se a 3 é ou não também. Porque tem duas parábolas, né? Sim, Aí no caso você pensaria o seguinte, ó. eu tava Observar entre os a 1 valores da abscissa que está deitada e os sim, valores da ordenada. Você pensar um pouquinho, você acaba achando a resposta. sim. Porque eu fiquei com grande dúvida. Porque eu já. Quando eu vi, eu já pensei que a 1 e a 2 era. Só a 3 que me confundiu. É. Aqui no caso da primeiro gráfico aqui é positivo, negativo a concavidade dela é para baixo, né? A 3 Uhum. tem duas parábolas, né, no mesmo gráfico, mas aí no caso você só observar os valores de x e y, né? E a número 4 ali é uma função do primeiro grau, né? Ela parte lá do negativo infinito, né, e vai para
infinito positivo. Sim. Então vamos lá para a próxima. Eu gosto de matemática. Realmente estava bem facinho essa provinha aqui. Sim, eu achei bem legal de fazer. Rapidinha também. Bom que não tem muito cálculo, né? Eu tentei fazer o máximo, né? Pra não errar. A próxima tem. É. Deixa eu só voltar aqui. Bom, a próxima, entre os gráficos abaixo, aquele que melhor representa a proporcionalidade direta entre as grandezas e o quadrado de outra. Essa já é mais chatinha de fazer. Sim. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, professor, desses 5 gráficos, o que melhor representa uma probabilidade direta seria a letra D. Professor? Oi, só um momentinho, senão é aquela bagunça aqui. Então, perdão, eu não escutei você. Eu acho que, na minha opinião, o gráfico que melhor representa uma proporcionalidade direta entre a grandeza e o quadrado, como está pedindo aqui, seria a letra D, de dado. Como você chegou nessa conclusão? Eu fui comparando. Tá certo. Vamos para a próxima, então? Pelas minhas comparações, professor, nenhuma delas daria exatamente, né, uma probabilidade direta. Se você comparar aqui... Eu acho que nenhuma delas dariam. Só que a que mais parece que daria seria a D. Porque no gráfico da A temos uma função oposta, né? Porque, como eu falei para você, pegar uma folha de caderno e desenhar a reta lá e dobrar, as duas retinhas vão se juntar, né? Então é oposto, né? Só você observar lá, ó. Né? É o oposto uma da outra. Fiz as comparações e eu D seria a que mais representa, né? Uma probabilidade direta entre uma grandeza e um quadrado. Exato. Se encaixaria, né? Eu gosto só um pouquinho de matemática só. Tô observando. Bom, aí a 7, dada a função x elevado ao quadrado definida r, que são os números reais, né? Quando tem o asterisco, que todos os números podem entrar, com exceção do zero, né? O zero não pode brincar. Sim. A situação que representa essa função é o preço a pagar por y litros de refrigerante dependente do valor de x do litro desse refrigerante. Aí tem a B. O tempo gasto para pintar um determinado apartamento depende do número y de pessoas que irão pintá-lo. A C. A área y de um quadrado depende da medida x do seu lado. A D. A idade y de uma mãe em relação à idade x do seu filho. E a E. O perímetro de y de um quadrado depende da medida x do seu lado. Eu só vou projetar. Então, eu coloquei a letra C. E se o senhor quiser, eu falo o que eu escrevi aqui no papel também. Pode falar. Eu coloquei, pois a área de um quadrado se dá pela base vezes a altura, como o quadrado é igual à medida dos seus lados. Podemos chamar então de x. Assim, a área do quadrado fica y igual a x por 2. Tá certo. E na questão da... Por que não seria A? Professora, eu não vejo sentido.